Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Nitzavim, que significa postado. E essa Parashá, ela vai de Deuteronômio 29:9 até o 30:20. É uma Parashá pequena, tá? Mas nós vamos começar lá pela Brit Hadashá, vamos falar sobre João capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Então, eu gostaria de começar falando com vocês sobre um grande segredo que está aqui, ok? Quando Yeshua diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que Yeshua está dizendo? Aqui tem um conceito muito interessante nas escrituras, porque Yeshua está falando sobre ele ser a videira, né? E várias vezes nos profetas, Israel foi identificado também com a videira, falando sobre os frutos da videira, sobre os judeus se assentarem nas suas casas debaixo de uma videira, para poder desfrutar da bênção do Eterno. E essa conexão que Yeshua agora faz é uma conexão muito, muito interessante. E por que eu estou dizendo isso? Você vai me perguntar assim, Rabino, onde está o segredo? Então, o segredo está numa porção da tradição judaica que diz o seguinte, eu vou ler o que Rabino Yossi ensinou. Ele escreveu assim, o Eterno tem uma árvore de almas floridas do paraíso. Esta árvore é cercada pelos 4 ventos do mundo. Dos ramos desta árvore brotam todas as almas, porque cresce esta árvore, como está escrito, sou uma árvore verde em flor, sua fruta sai de mim. Oséias 14:9. E das raízes dessas árvores brotam as almas de todos os justos, cujos nomes estão inscritos lá. A partir disso aprendemos que todas as almas são o fruto do santo, bendito seja ele. Na tradição judaica tem um conceito chamado árvore das almas. Eu não sei se você já assistiu o filme Avatar, o primeiro. Quando chega num determinado momento do filme, aquele rapaz, ele está prestes a morrer e ele é levado para uma árvore muito linda e tal, e eles conectam ele a essa árvore e ele como que ressuscita. Ali tem um conceito da tradição rabínica falando de uma árvore das almas, uma árvore de onde brotam as almas. As almas são frutos desta árvore. E aqui, Rabino Yossi está dizendo que o santo, bendito seja ele é que é essa grande árvore. Então, quando nós pegamos a tradição rabínica e nós começamos a fazer as conexões, então a gente começa a ficar assustado, lendo a Brit Hadashá. Porque Yohanan, o João, quando ele escreve, ou melhor, quando ele transcreve as palavras de Yeshua, para um judeu que tem um conhecimento da tradição judaica, ele logo vai fazer o link, mostrando algo fenomenal. Que Yeshua, que é a videira, ele é também a árvore das almas. É dele que brotam as almas dos judeus e das pessoas que estão em todo o mundo. Aí nós vamos entender uma coisa que é linda. Por que as pessoas têm tanta sede de buscar aquilo que é espiritual? Porque elas vieram de um mundo espiritual. E elas precisam se reconectar a esta origem espiritual. E por que muitas pessoas não encontram? E Yeshua, que é essa árvore para onde a gente tem que se reconectar? Porque elas estão sendo, primeiro, enganadas.
Segundo, estas pessoas, elas não querem, muitas delas não querem Yeshua, porque foi falado alguma coisa no passado que bloqueou não só a mente, mas o coração dessas pessoas. E é interessante que muitos judeus rejeitam Yeshua. Agora, por que os judeus rejeitam Yeshua? Algumas pessoas têm falado sobre isso e alguns têm dito muita besteira, né? Dizendo que o judeu é coração duro e não sei quem, tá? Só que em Romanos capítulo 11 nós temos uma pista enorme. O nosso querido Rabino Shaul diz que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios se haja completado. Então, na realidade, não é que o judeu é duro, é que o Senhor endureceu para que os outros que estão na diáspora e que perderam a sua identidade judaica precisem ser reconectados à videira. Porque eles fazem parte deste exército aqui, que Rabino Yossi cita, e que esse exército fala sobre essas almas, que são almas dos justos, e que precisam estar reconectadas. Isso é um segredo que tem na Bíblia que é fantástico. E é um segredo de alto nível. Então, você vai perceber uma coisa muito interessante, que as pessoas que são fiéis ao Senhor, que são tementes ao Senhor, que são obedientes ao Senhor, elas são quem? Esses justos que Rabino Yossi falou e que estão conectados com a videira. Inclusive, olha só que interessante isso que Yeshua diz, que toda vide que está em mim e não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha que interessante, existem pessoas que estão conectadas com Yeshua, mas não dão fruto. O que Yeshua faz? Ele tira. Por que ele tira? Porque ele precisa que aquele que está conectado nele dê fruto. Precisa dar fruto. E aí, o nosso fruto não pode parar de ser expresso, de aparecer, de se manifestar. Vou deixar uma coisa muito clara aqui para todos vocês que me ouvem. Yeshua comparou a si mesmo com a videira. A videira, ela dá de fruto o quê? A uva. Da uva a gente faz vinho. E o vinho, ele tem, assim, dentro da tradição rabínica, são duas coisas principais que estão ligadas ao vinho. A primeira é a alegria. Então, uma das coisas que Yeshua tem como base de quem ele é a alegria. Toda vez que alguém recebe Yeshua, essa pessoa se torna alguém muito alegre. E por que essa pessoa fica alegre? Porque ela mudou de senhorio. Houve uma transição. Ela sai do mundo das trevas e vai para o mundo da luz. A segunda coisa está conectada com a aliança. Uma aliança que foi feita com o sangue. Então você imagina que esse mesmo Yeshua que está falando isso aqui, ele fez conosco uma aliança de sangue. E esta aliança de sangue nos permite, então, estarmos ligados a ele, completamente ligados a ele, e de uma forma maravilhosa. Então, a gente vai perceber o seguinte, que quando se fala dessa questão de estar ligado a Yeshua, porque nós somos essas almas que são parte dessa grande árvore das almas, que é uma, digamos assim, é uma árvore cósmica, é uma árvore espiritual, uma árvore que não pode ser enxergada com os olhos humanos, vista com os olhos humanos, mas é uma árvore que existe lá na eternidade, e nós aqui na Terra fazemos parte, nós estamos conectados com essa árvore na eternidade. E olha que interessante,
todos aqueles que estão conectados na mesma árvore recebem da mesma seiva, e recebem da mesma vida, e recebem a mesma palavra, mas cada um reage de um jeito diferente para aquilo que nós estamos recebendo. Então cada um tem uma forma de olhar isso, porque essa árvore, quando nós estamos retornando para a nossa origem, ela representa para nós o quê? A árvore da vida. Nós saímos de lá para caminhar nesse mundo e estamos retornando para lá. E quando a gente alcança a vida eterna, isso significa que o nosso ciclo foi completo. Então nós vamos voltar para a nossa origem, nós vamos voltar para aquele lugar de onde nós saímos e o Senhor permitiu que viéssemos a esse mundo para cumprirmos uma missão. Por isso Yeshua fala de frutos, que a gente tem que dar muito fruto. Não adianta ser crente e falar assim, ai, a minha vida está tão boa, eu só entreguei a minha vida para Yeshua e agora está tudo bem. Agora eu vou continuar na minha caminhada aqui no meu dia a dia e o resto que se vire. Não é isso. Nós temos aqui uma caminhada com Yeshua e nós precisamos fazer com que essa caminhada ela seja frutífera. Você entendeu? Então, quando Adão e Rava estavam lá no Gan Eden, o Senhor falou, só tem uma árvore aqui que você deve reconhecer, que é a árvore da vida, mas tem uma outra aqui, não chega, não come dela, porque essa árvore aqui, ela vai te desconectar da vida. E foi o que aconteceu. A escolha que eles fizeram foi errada. E hoje, quando a gente para pensar no que está acontecendo no mundo, nós vamos perceber que as pessoas estão fazendo escolhas erradas. E as escolhas erradas estão levando pessoas a terem grandes prejuízos. Misericórdia! Então Yeshua fala que nós já estamos limpos pela palavra que ele tem falado. Tudo que sai da boca de Yeshua e que está aqui na palavra e que nós consumimos esta palavra, no sentido de receber a palavra, nós estamos sendo limpos por esta palavra. Esta palavra tem tirado a imundícia, a sujeira de nós. Por quê? Porque é uma palavra de confronto. É uma palavra que nos leva a um posicionamento. Não é só uma palavra dizer assim, Yeshua te salvou agora, ele vai te dar carro, casa, você vai ficar milionário e sua vida vai mudar completamente. Vai ser tudo um mar de rosas. Mentira! Vai haver confronto e o que Yeshua fez foi isso. Ele nos traz ao confronto para que nós possamos ser transformados através desta palavra. Aí Yeshua continua dizendo, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se ela não estiver na videira. Irmãos, não adianta a gente querer falar que as pessoas que estão desviadas, que estão fora de igreja, fora de congregação, fora de sinagoga, que elas estão salvas. Infelizmente a gente não pode dizer isso, porque não existe, isso tem que estar em Yeshua. E Yeshua diz que nós somos um corpo invisível que se chama congregação, igreja, sinagoga. Estamos todos debaixo dessa mesma estrutura. Ainda que pessoas não gostem disso, mas é o que está escrito na palavra. Você entendeu? Então não dá para a gente chegar e dizer assim, não, a pessoa se desconectou, ela foi para fazer outra coisa da vida, está desviada, mas ela está salva. Como assim? Yeshua disse assim, se eu não estiver nele, eu não vou dar fruto, e se eu não der fruto, eu não sou uma vara útil, eu sou uma vara inútil. Aí Yeshua diz assim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer.
Então, tem essa relação de estar em Yeshua e de dar fruto. Quem está em Yeshua dá muito fruto. Quem não está em Yeshua não dá fruto. Eu preciso ser claro para você entender isso aqui. E Yeshua diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Você entendeu isso aqui ou a gente precisa desenhar? Isso é claro. Quem não está conectado em Yeshua não vai para o mundo vindouro, vai para o inferno. É uma realidade dura, mas nós temos que falar isso, irmãos. É Yeshua que está dizendo essas palavras, eu estou replicando as palavras de Yeshua. E por isso, irmãos, que a gente precisa entender isso, nós temos que orar pelas pessoas, pelos nossos familiares, clamar por eles, jejuar, até o último instante para que eles recebam Yeshua, porque senão vão para o inferno. Pai, filho, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, amigo, não interessa. Então nós aqui temos uma obrigação, nós que estamos ligados, conectados com a videira e dando frutos. Nós estamos dando muita uva, muita alegria, nós temos muita comunhão com o Senhor, nós temos uma participação no mundo espiritual diferenciada, porque há uma aliança que nós participamos dela. Aí vem a questão aqui. Eu preciso ser um agente transformador. E para isso eu preciso estar conectado na videira, nessa árvore das almas, que é Yeshua. Aí Yeshua diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, veja bem, nós nele e a palavra dele em nós. Aí pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não adianta eu pegar esse versículo e destacar ele do resto do texto e o pessoal vai e prega assim, você pode pedir o que você quiser que Yeshua vai te dar porque ele é bonzinho, ele é maravilhoso. Isso tudo é verdade, que ele é bonzinho e maravilhoso. Mas se a gente não estiver conectado nele em obediência, não adianta pedir não. Porque ele vai ouvir e vai dizer assim, e o resto do versículo? Você esqueceu do resto do versículo? Então, nós precisamos, irmãos, entender que quando a palavra nos dá esta prerrogativa, ela nos fala que nós precisamos estar em Yeshua. E isso é uma necessidade premente, ela é urgente. Eu não posso brincar com esse tipo de situação e nem com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que está em jogo é a eternidade de cada um de nós. E eu não posso tomar uma decisão pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelos meus parentes. Eu não posso decidir por eles, eu posso decidir por mim. Mas o que eu posso fazer é tentar alertar as pessoas para que cada um tome a decisão correta. Não faça como Adão e Rava. Tomaram a decisão errada e hoje nós estamos pagando o preço por isso. Você entende que uma decisão errada, ela pode não fazer mal só para você, mas pode influenciar uma cadeia de pessoas muito grande ao seu redor? E isso pode trazer tristeza, dor e prejuízo para muita gente. Pare e pense nisso. Entenda isso. Por isso Yeshua diz que se eu estiver conectado com ele, as palavras dele estão em mim, eu vou pedir o que eu quiser. Mas lembre-se que o Espírito, o Santo, ele estando em nós, até os nossos pedidos, o que você quiser, será diferente. E por quê? Porque nós vamos pedir de acordo com aquilo que o Espírito Santo está nos dirigindo a pedir. Aí sabe o que vai acontecer? A nossa oração vai ser materializada diante dos nossos olhos. Porque nós não vamos nos preocupar com coisas. Vamos nos preocupar com pessoas.
com situações espirituais. E quando nós atentarmos para estas situações, aí a Bíblia diz assim, que se eu busco o poder soberano de Elohim em primeiro lugar, as demais coisas, elas vêm como um acréscimo. Elas não são o primeiro lugar, mas elas são o acréscimo que traz alegria para a gente. Além da alegria de ver as outras orações respondidas. Você imagina você intercedendo por alguém, pela salvação, pela cura, pela transformação, e você vê aquela pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo e a sua oração se materializar. Ou seja, a pessoa ser curada, ela ser salva, ela ser liberta. Sabe o que o Senhor vai fazer? Aquilo que é o desejo íntimo do teu coração, ele vai lá e entrega para você. Por quê? Por causa da prioridade. O que se faz hoje, o que se prega hoje é uma inversão de prioridades. Estão se preocupando com coisas e deixando as pessoas de lado. Estamos preocupados com esse mundo e nos esquecemos que esse aqui é uma passagem, o outro é definitivo. Então, todas essas situações, elas precisam ser analisadas muito friamente, porque a decisão aqui, ela define o nosso destino. É um DDD. Por isso é que a gente precisa parar e pensar nessas palavras de Yeshua, daquilo que Yeshua está dizendo aos seus discípulos de uma forma a mostrar a eles o seguinte: o meu Pai é que cuida de tudo isso, mas se você não estiver em mim, não vai adiantar. Sabe, essa vinha, que sou eu, tem alguém que cuida dessa vinha, que é o meu Pai. Meu Pai, eu estou em conexão direta com o Pai, e o Pai dá tudo para mim aqui. Isso aconteceu na terra. E Yeshua podia ter o que ele quisesse, mas ele optou por ter o quê? Vidas, salvação, transformação. Ele trabalhou o tempo todo em prol disso. E ele recebeu as demais coisas. E quando ele retornou à eternidade, ele foi coroado e glorificado, honrado pelos céus. O que não deram para ele aqui na terra, lá na eternidade ele recebeu. E infelizmente será assim com muita gente. Por que eu digo infelizmente? Porque as pessoas aqui na terra não reconhecem servos do Eterno. Eles reconhecem celebridades. E tem muita celebridade por aí, que quando abre a boca é só besteira, mas é celebridade. E as pessoas gostam disso. E Yeshua, quando abria a boca, as suas palavras eram palavras que iam lá no fundo, confrontavam, buscavam redenção no coração das pessoas, e muitas ouviram Yeshua. E é interessante, irmãos, que Yeshua está cuidando da gente. Ele está querendo fazer com que eu e você possamos estar envolvidos no seu poder soberano, nessas coisas que ele deseja nos dar. No espiritual, para que ele depois traga consigo o físico. Mas às vezes a gente não está preocupado com isso. E é interessante, irmãos, que aquilo que Yeshua fez foi tão claro, o exemplo dele foi tão claro. Yeshua disse assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja, preste atenção nisso. Quando eu e você damos frutos, a glória vai para o Pai, direto. Por quê? Porque o Pai fez tudo para Yeshua se tornar essa videira e nós enxertados nele. Vamos dar frutos. O Pai é glorificado. E aí nós podemos ser chamados de discípulos de Yeshua. E quem que é o discípulo? Aquele que imita o mestre. Aquele que tem identidade com o mestre. Aquele que ouve as palavras do mestre e as replica. Poxa vida!
discípulos de Yeshua, os Talmidim de Yeshua, foram ensinados por ele. E olha que interessante, Yeshua deixou para nós aqui o Espírito Santo e ele tem ensinado a gente. Ele tem nos levado a toda a verdade, nos conduzido a essa verdade. Mas algumas pessoas não estão preocupadas com a verdade. Elas preferem viver uma vida dupla. Dentro da congregação, da sinagoga e da igreja é uma coisa, saiu, virou outra pessoa. É como se tirasse uma capa ou uma máscara, né? Para viver uma outra vida. E Yeshua, depois disso, ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu também amei a vós. Permanecei no meu amor. Será que você sabe o que é amor? Eu vou te dizer uma coisa. Eu ainda hoje, depois de um bom tempo caminhando com Yeshua, 46 anos, sabe? Eu ainda ouço as palavras de Yeshua e digo assim: que amor é esse? Que cuidado, que carinho. Eu não estou falando só da minha vida, eu estou falando da vida de outras pessoas que Yeshua tem um cuidado, um carinho tão grande. E Yeshua tem amado a sua noiva. E eu fico perguntando também, será que a noiva está correspondendo ao amor do noivo? Porque Yeshua diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Ou seja, para mim dizer para Yeshua que eu o amo, não são palavras. Não adianta eu sair por aí: Yeshua, eu te amo, Yeshua, eu te amo. Adianta só isso? A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que eu tenho que guardar os mandamentos e eu vou estar, através da minha atitude, dizendo que eu permaneço amando a Yeshua. Então, é muito interessante isso, porque Yeshua diz que ele tem guardado os mandamentos do Pai e ele permanece no amor do Pai. Então, está havendo uma troca. O Pai ama Yeshua e Yeshua nos ama. E nós amamos a Yeshua enquanto estivermos sendo obedientes. E olha que interessante, Yeshua termina nessa sessão dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, Yeshua tem uma alegria dele, que provém dele, e essa alegria precisa ser completa. Mas para isso, tem todo esse processo em que nós precisamos estar interconectados com ele, em obediência e fazendo com que as nossas ações de obediência possam gerar frutos para nossa transformação, frutos alcançando a vida de outras pessoas, frutos sendo conectores, sendo pregadores, anunciadores e ensinadores da palavra. Precisamos dar frutos. Nós não podemos só estar numa zona de conforto, de comodidade e viver uma vida que a gente diga assim: tem os líderes lá que vão fazer, tem o fulano, tem o ciclano, tem os rabinos lá que a obrigação deles é ensinar a gente, então nós vamos ficar tranquilinhos aqui porque vai dar tudo certo. A maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento, esse tipo de noção errada de que ele não precisa avançar, que ele não precisa crescer. E você vai perceber que no grupo de Yeshua, ele tinha 12 discípulos. Um deles era um traidor. Escute isso. Ele teve depois mais um grupo de discípulos que foram discípulos, digamos assim, na média. Mas ele teve 3 que ficaram próximos dele. Um deles foi o irmão Tiago, Yaakov. E nós temos depois Kefa, que é o Pedro.
que foi o camarada mais ousado entre eles, que foi aquele camarada que, quando precisava fazer alguma coisa difícil, ele pulava na frente. E foi o camarada que o Senhor usou, e Yeshua usou para replicar os milagres que ele fez em Jerusalém. É o camarada que Yeshua veio andando sobre as águas, ele disse assim, eu também quero. Eu quero saber se esse negócio é verdade, quero saber se é você mesmo. Deixa eu ir até você, ele disse, vem. Ele foi o único que teve coragem. Ele foi o único também que teve coragem de chegar e ser aquela boca grande, né, com Yeshua. Eu nunca vou te abandonar. Daqui a pouco você vai me negar ali, meu filho. Fica quietinho, porque você é muito valente, mas tem hora que você tem que se recolher a sua insignificância. Mas esse foi o camarada também, que quando ele voltou para Yeshua falou assim, cuida das minhas ovelhas. Ele foi e cuidou. Foi o homem que foi usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para fazer grandes coisas em Israel e em Jerusalém. E depois tem o João, que foi o camarada de receber revelações em alto nível. Essa aqui é uma delas. Uma revelação ligada à árvore das almas, ligada à tradição judaica, ao mundo vindouro, é as coisas que acontecem na eternidade, onde as almas saem do Senhor, saem de Yeshua e ficam num local, um local chamado banco de almas, aguardando o seu lugar para nascer. Então, Yohanan, quando ele vem contando, falando dessas palavras, a conexão aqui é essa. E Yohanan teve um outro negócio muito impressionante que o Senhor deu para ele, a maior revelação da Brit Hadashah, que é um livro que nós conhecemos como Apocalipse, onde ele viu de forma linear aquilo que vai acontecer no mundo, nos últimos momentos, nos últimos anos da história do mundo. Então, você vê que nós tivemos um traidor, os outros, um grupo maior, foi o mediano e tivemos 3 que se destacaram. E dentre os 3, cada um com uma característica diferenciada. E a gente vai dizer quem foi o maior. Cada um naquilo que fez foi o maior. Mas entenda que eles pegaram essa palavra e foram até o fim com ela. Eles levaram essa palavra à risca. Eu quero mostrar que eu sou discípulo de Yeshua. Por onde eles andavam, as pessoas reconheciam que eles eram discípulos de Yeshua. Pela fala, pela postura, por aquilo que eles enxergavam. Havia uma luz que brilhava neles. E eles enxergavam e diziam assim, vocês andaram com aquele homem. E eles tinham orgulho de dizer, sim, nós andamos com ele. E andamos até hoje, porque ele está em nós. Já imaginou que orgulho, que glória dizer um negócio desse? Então essas situações, elas precisam ficar muito claras para nós. Porque interessante que quando a Parashá, ela transborda, né, lá para os profetas, para Haftará, Isaías 61, 10 e 11 diz assim, regozijar-me-ei muito no Eterno, a minha alma se alegrará no meu Criador, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Você imaginou que o que nós fazemos aqui, colocamos a nossa roupa de festa, colocamos o nosso talit, o nosso kippah na cabeça, o talit katam, e é como se nós estivéssemos adornados com uma noiva para salvação. Você imaginou que glória? Você imaginou que o Senhor, ele diz assim em Isaías, porque como a terra produz os seus renovos, os seus brotos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor, o eterno Criador, fará brotar justiça e louvor para todas as nações, através da nossa vida. Opa, pera aí. Então, o fruto que eu estou dando é me parecer com Yeshua, é ser alguém que carrega o testemunho de Yeshua, é ser alguém que está vestido exteriormente com as vestimentas
da salvação, que apontam para o meu mestre, que apontam para o meu Senhor, que apontam para a minha identidade judaica. Ora, será que isso é difícil? Será que é difícil a gente, como o pessoal diz, vestir a camisa? Tem gente que faz isso de uma forma tão grande, tão apaixonada, por empresas, por negócios, por clubes de futebol, por outras situações, e nós, por Yeshua, não podemos fazer? Por quê? Onde está o problema? Uma vez me perguntaram se eu não tinha vergonha de me vestir como um judeu e andar assim na rua. Eu fui meio direto, né? E disse assim, não, eu sou para isso, eu sou sem vergonha mesmo. E eu me visto assim como judeu, e eu sou judeu de corpo, alma e espírito, e desde o meu cabelo até a planta dos meus pés, eu sou aquilo que eu sou, eu tenho uma história com o povo de Israel. E essa pessoa olhou para mim e ficou assustada, ela disse assim, mas você não pode se posicionar desse jeito, você não pode falar assim. E é interessante que quando você se posiciona, as pessoas não gostam de quem é firme. E de quem diz, não, eu sou eu sou isso aqui mesmo, porque eu tenho uma identidade, eu carrego ela até o fim. Eu não sou um agente secreto. Eu sou um agente explícito de Yeshua. Por isso, eu me adorno. Para mim, quando eu coloco o meu kippah, o meu talit katan, quando eu coloco o meu talit gadol, é como se eu estivesse me preparando para me encontrar com o meu noivo, com o meu Senhor Yeshua. Aleluia. E a gente precisa disso. Nós precisamos estar atentos a isso, porque isso diz respeito a quem nós somos. Porque nós precisamos levar a salvação em Yeshua a todos. Porque nós não sabemos quem vai receber essa palavra e quem não irá receber. E aí, irmãos, vou tentar agora ir para Paraxá, né? Vou tentar agora ir para Paraxá, e a Paraxá Nitzavim, ela é uma Paraxá também que tem uma conotação muito, muito interessante. E por quê? Porque ela fala de um povo que estava de pé postado diante do Senhor, enquanto eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Olha só que coisa tremenda essa aqui. Guardai, pois, as palavras desta aliança. Mesma coisa que Yeshua disse que era para guardar os mandamentos dele, assim como ele guardava do Pai. Então, se os do Pai são os mandamentos da Torá e Yeshua guardava os mandamentos da Torá, os mandamentos da Torá também são os nossos mandamentos para serem guardados. Observe isso, tá? Tem uma sequência nisso aí. E cumpri-as para que prospereis em tudo que fizerdes. Vós todos hoje estáis perante o eterno vosso Criador. Os capitães das vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para entrares na aliança do eterno teu Criador e no seu juramento que o eterno teu Criador faz hoje convosco, para que hoje te confirme por seu povo e te seja por Criador, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraham, Isaac e Jacó. Será que você conseguiu perceber que a primeira coisa é que quando eu guardo as palavras desta aliança, está escrito aqui nesse livro, quando eu guardo estas palavras que estão registradas aqui, e eu cumpro, eu vivo todos os dias, a Torá está dizendo que eu vou prosperar em tudo quanto eu fizer. Deu para entender? Deu para entender que quem obedece também lucra. Deu para entender que o Senhor está falando assim, me obedeça, faça o que eu estou te mandando e eu vou fazer com que as tuas mãos trabalhem e você vai ter sucesso. Meu pai, é difícil, será, irmãos, que a gente entender essa sistemática? Será que é tão complicado a gente compreender que a gente não precisa ficar fazendo campanha
voto, um monte de coisa aí buscando ao Senhor, falando assim, ah, Senhor e tal. É só obedecer. Cadê o pessoal que fala dos segredos aí? Para vender? Para ganhar dinheiro? É isso? Nossa, Rabino, você está sendo muito crítico. Está aqui, ó. Será que é difícil nós obedecermos? Lá na nossa congregação, eu tenho um grupo de pessoas que estão obedecendo e estão decolando, e tem outro que está estacionado. Vão fazer o quê? Todos recebem o mesmo alimento, na mesma proporção, mas a reação é diferente. Inclusive o tempo de reação é diferente. A forma como reagem é diferente. E é interessante que essa paraxá diz assim, vocês todos estão perante o Eterno. Eu não sei se você parou para pensar, mas é como se fosse um tribunal celestial. Está todo mundo de pé, todo mundo esperando o juiz dar a sentença. E está todo mundo aqui, inclusive oficial, homem, mulher, criança. E aí, o Senhor quer chegar e confirmar a bênção para Israel, confirmar a bênção para nós. Mas para confirmar a bênção, nós temos que pegar essa palavra, guardar, cumprir e o resultado vir. E aí? Quando vem o resultado, aí vem a alegria. E Yeshua falou dessa alegria, que ele traria essa alegria a nós. Ele disse que ele ia sacudir a gente com alegria. Porque a gente tem muita luta, irmão. Passa por muitos problemas, mas quando a alegria vem, ela vem para transbordar. Ela é algo que não passa, ela é perene. Olha só que coisa. E o Senhor está dizendo assim, hoje o teu Criador faz uma aliança contigo. Deixa ele fazer uma pergunta. Quando que é hoje? Hoje é hoje? Então você me ouvindo agora, você sabia que o Senhor hoje está fazendo contigo também um pacto, uma aliança, para você poder ser dele, para você poder se conectar definitivamente com ele e isso trazer algo diferenciado para a sua vida? Parou para imaginar esse mover? Parou para você pensar que há um juramento que foi feito para os patriarcas lá atrás, e por conta desse juramento, como ele foi feito de forma linear e eterna, o povo de Israel, nós carregamos essa bênção até hoje. Você para pensar sobre isso e para raciocinar o quão maravilhoso, o quão tremendo é esse momento, é o hoje, é o agora, é o resultado da nossa obediência se materializando por conta de algo que foi dito lá atrás, e essa palavra se mantém fiel até hoje. Olha só que coisa, o Senhor ele prometeu para Abraham, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. Hoje nós estamos recebendo aquilo que foi prometido lá atrás. Nem nascidos nós éramos, não tinha intenção de a gente nascer, nossos pais não existiam. Mas a promessa continua firme. O dia que nós morrermos, a promessa vai continuar para os nossos descendentes. Por quê? Porque essa promessa não está sujeita ao tempo, nem ao espaço. Não está sujeita a pessoas, ao bom humor do Eterno ou ao mau humor dele. Essa palavra ela tem um caráter eterno e ela faz parte do âmago, do centro do Criador. O Criador, ele é fiel. E sabe o que significa isso? Significa que quando ele diz alguma coisa, ele cumpre. Oxalá nós fôssemos assim também, né? A gente pudesse abrir a boca e
entregar o que disse. Mas, infelizmente, nós não somos assim. Por isso que quando Yeshua chega na nossa vida, ele tem que chegar para restaurar a nossa vida, porque ele tem que arrancar essas mazelas, essas coisas feias, digamos assim, que nós carregamos, que são essas situações horríveis, da gente abrir a boca, prometer e não cumprir, da gente fazer alguma coisa para alguém e depois ficar cobrando, da gente não perdoar, da gente desejar o mal do outro, e assim sucessivamente. Então Yeshua precisa restaurar isso na gente. Então aqui tem uma promessa da Torá para as nossas vidas, e esse pacto que foi feito é um pacto com todo mundo, sabe? E o mais interessante é que a Torá continua dizendo assim, e não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé, conosco perante o eterno vosso Criador. E olha o restante do versículo, é com aquele que hoje não está aqui conosco. Você estava lá quando essa promessa foi dada? Nem eu. Só que nós somos beneficiários dessa promessa. Por quê? Quem disse que ia cumprir, está fazendo. Olha que coisa tremenda. E por que isso está acontecendo? Porque um dia nós nos reconectamos pela palavra com Yeshua. Essa reconexão fez com que a gente voltasse. E pudéssemos então ser participantes, não é se apropriar. Eu às vezes ouço pessoas dizendo assim, eu quero as bênçãos de Israel. Legal, mas você quer viver o que Israel vive? Você quer cumprir os mandamentos? Perguntei isso para uma pessoa, disse, não, isso é vocês judeus que tem que fazer, eu quero só a bênção. Falei, bacana. Né? Bacana, interessante isso. É a arrogância de se querer só o benefício, mas não se quer o compromisso. Então a gente tem que ter compromisso com Yeshua, tem que ter o compromisso com a palavra dele, com as coisas dele. Porque não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito. Por quê, irmãos? Porque quando nós vivíamos no mundo, nós vivemos na idolatria, nas abominações, na mentira, no ódio, tanta coisa. E aí o Senhor diz que precisa arrancar tudo isso de nós, inclusive precisa arrancar de nós aquela raiz que dá veneno e fel, coisas amargas, que tem raízes de amargura dentro dos nossos corações, e que nós precisamos pegar e jogar isso fora. Nós precisamos deixar de ficar vivendo no passado, em acontecimentos que nos machucaram, deixando uma pessoa aqui na sua cabeça, matutando, você fala, pensando sobre aquilo que aconteceu e a pessoa vivendo a vida dela. Não está nem aí para você, e você preocupado, e você aborrecido, porque aquela pessoa fez isso, aquilo e aquilo outro. Adianta isso? Então tem que essas raízes têm que ser arrancadas. Nós precisamos que essas raízes sejam arrancadas de nós, porque as pessoas ouvem as bênçãos e as maldições, elas dizem assim, não, essa maldição nunca vai acontecer comigo, eu vou continuar vivendo a minha vida, vai ser uma vida boa, uma vida tranquila, que glória. Então, a pessoa que tem essa postura, que não quer obedecer, a pessoa que ouve a palavra, zomba. A Torá diz assim, o Eterno não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Eterno e o seu zelo contra esse homem. E toda maldição nesse livro, escrita nesse livro, pousará sobre ele, e o Eterno apagará o seu nome de debaixo dos céus. Aqui é o outro lado do Senhor. Não quer obedecer, quer ir contra o Eterno, quer zombar dele, quer se levantar contra os filhos dele, não tem problema. Pode fazer, só que isso aqui é o resultado que a pessoa vai colher. Cada um, irmãos, tem livre-arbítrio. Não vou dizer para uma pessoa que ela não pode fazer isso, se ela quer fazer, ela vai e faz. Porém, o resultado é esse aqui.
O Eterno não vai perdoar. A ira do Senhor fumegará. As maldições escritas na Torá vão pousar sobre a vida da pessoa. E o Senhor apagará o Senhor. A pessoa não vai ser lembrada mais. Simples assim. Por quê? Porque o Senhor é bom, mas Ele também é justiça. Ele é justo. E a palavra, irmãos, ela é muito clara. O Senhor não está aqui passando a mão na cabecinha de ninguém. A Torá, ela é muito clara. A Escritura, ela é muito clara. Por que tem gente que não gosta da Bíblia? Por que tem gente que combate a Bíblia? Porque a Bíblia, ela traz consigo estas palavras duras condenando o pecado. E para a maioria das pessoas, o pecado é algo gostoso, é algo bom. Por que eu vou deixar de pecar? Por que eu vou deixar a minha vida só para agradar o Criador? E eu, e o meu prazer, e as minhas coisas? Então, cada um está escolhendo, as escolhas estão sendo feitas. Só que na hora da morte, há essa separação. Então, veja bem, eu vou terminar essa paraxá falando desse versículo aqui. Veja bem, Deuteronômio 29, verso muito conhecido, dizendo assim: as coisas encobertas pertencem ao Eterno, nosso Criador, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos as palavras desta Torá. Vamos devagar. As coisas encobertas, a palavra encoberto é satar, que significa esconder ou ocultar. Existem coisas que o Eterno, então, reservou para si o direito de não revelar para a gente. O que aconteceu antes da criação? Quem é o Pai? Existem coisas que a Bíblia não fala e não vai falar, e o Senhor não vai declarar. Por quê? Porque Ele é soberano para ocultar. Só que o homem é um ser interessantíssimo, porque o homem diz assim: eu quero saber o que aconteceu antes. E aí ele começa a conjecturar, ele cria narrativas para querer preencher aquele espaço e para querer inovar, dizer assim: eu descobri. Se está dizendo que tem coisas encobertas e que elas vão continuar ocultas, quem sou eu para querer procurar? Se o Senhor está ocultando, eu vou querer me rebelar contra Ele para poder... Não vai funcionar não. E não dá certo, irmãos, porque as pessoas começam a criar coisas que a Bíblia não está dizendo, ela não está declarando. E elas começam, então, a torcer a Bíblia, a transformar a Bíblia num outro livro. Por quê? Porque elas quiseram mexer com aquilo que está oculto, com aquilo que não pode ser visto e revelado. Por quê? As pessoas não têm estrutura para isso. Existem coisas que existem no judaísmo que são coisas profundíssimas e que a gente não pode falar. Porque se gravar um vídeo aqui no YouTube, vão chamar de doido para cima. E por quê? Porque as pessoas não suportam. Se você receber um ensino aqui, muito profundo, primeiro que você não vai entender nada. E segundo, que você vai falar assim: nossa, mas esse rabino está doido. Como que ele vai falar um negócio desse? Por quê, irmãos? Porque nós não estamos preparados para estas coisas muito profundas e ocultas. Nós não estamos prontos para isso. Ok? Aí continua. Mas as reveladas. A palavra revelada é galã. E ela significa descobrir, tirar ou revelar. Isso aqui mostra que existem coisas que estão patentes, ou seja, estão diante dos nossos olhos. O livro de Apocalipse, Hitgalut, significa revelação. Então, é o que está revelado. Tem coisa que o Senhor fecha, Ele não conta para ninguém. Tem coisa que Ele abre, Ele chega, Ele pega um servo dele,
ou um profeta, um homem como Yohanan, e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar, agora o teu papel é um só, escreve, registra, para a posteridade poder então ter acesso a estas informações e poder interpretar essas informações para compreender o que vai acontecer no futuro. O objetivo é esse. Mas para que nós temos acesso a essa informação? Para quê? E não é por quê, é para quê? A Torá diz assim, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Ou seja, o conhecimento só vai servir para mim ser mais obediente. Entendeu? Então não adianta as pessoas quererem procurar, e aquele conhecimento não ser aplicado, transferido para o nosso dia a dia. Então é conhecimento inútil. Se eu recebo algo que eu não posso vivenciar, aquilo é inútil. E na Bíblia muito mais. A Bíblia não tem esse tipo de conhecimento inútil, mas as pessoas tornam esse conhecimento em algo inútil. Porque eles começam a criar em cima da Bíblia e eles não conseguem aplicar isso. Transformaram a Bíblia num livro filosófico, num livro de uma profundidade assim muito grande, mas essa profundidade muito grande não pode ser aplicada ao nosso viver diário. Então isso, para essas pessoas, é algo assim, o fulano é um erudito. Mas quando você vai ver, a erudição dessa pessoa não consegue se encaixar no viver diário, no nosso. E acho que nem no dele. E aí a erudição se dissipou, não vale de nada. Por isso é muito importante nós entendermos que existem coisas que estão patentes e reveladas. E essas nós precisamos viver, precisamos implementá-las no nosso dia a dia, elas precisam fazer parte do nosso viver diário, da nossa rotina. Elas precisam ser vistas pelas pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer assim, por que você está fazendo isso? Por que quando você pega alguma coisa para comer ou para beber, você ora? Por que quando você vai entrar na sua casa, você põe a mão naquele negocinho que tem no batente da porta, que é a mezuzá? Aí me pergunta assim, por que você anda com esse chapéuzinho? Não sabe o nome? Aí a gente tem que explicar o que é o kippá. Por que você anda com esse cordãozinho pendurado aqui? Tudo isso, irmãos, serve também como um ponto para nós anunciarmos a palavra. Por isso, a vivência dos mandamentos, ela torna a nossa vida mais segura, mais completa, mais plena e nos dá a oportunidade para, através disso, anunciarmos as boas novas de Yeshua. Para cumprir aquilo que Yeshua disse lá no capítulo 15, que nós estamos nele, conectados com ele, nós vamos dar fruto, esse fruto vai produzir alegria, esse fruto vai produzir algo assim maravilhoso, que é a aliança, o resultado da aliança que eu tenho com Yeshua, que você tem com Yeshua, que é trazer uma outra vida para Yeshua, que é orar por alguém para que haja cura, libertação, e seja onde for, você deve fazer isso. Uma coisa que nós não podemos ter é vergonha de exercermos a nossa autoridade espiritual, seja no lugar onde nós estivermos. Entenda isso. Yeshua não teve vergonha de mim e de você. Quando ele precisou sofrer o que sofreu, ele não pensou assim, será que eu vou ser humilhado aqui e isso não vai, eu vou ficar envergonhado, será que eles vão pensar de mim? Porque infelizmente as pessoas olham e te julgam pela aparência. Porque a sua roupa não é a que eles esperavam, o seu carro não é aquilo que eles esperavam, mas quando você abre a boca, você inunda aquele lugar com a glória do Eterno. Mas mesmo assim, antes você é julgado. Foi o que aconteceu com Yeshua.
Yeshua, na sua aparência, o profeta Isaías diz isso. Não havia nele aparência nem formosura, mas ele carregava a glória do Eterno. Então que assim seja conosco e que nós possamos até não ter aparência, mas que a nossa essência seja uma essência gloriosa, uma essência que exala o perfume do Mashiach e a glória do Eterno venha para esse mundo através de nós, até aquele grande dia, ou quando nós partirmos, fomos recolhidos para os celeiros do Senhor, ou quando o arrebatamento vier e ele nos levar para estar diante dele. Eu espero que essa paraxá tenha te abençoado e acrescentado a sua vida espiritual em nome de Yeshua. Amém? E se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas notificações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.